Aula 25. Caderno de erros. A governança aplica práticas de liderança e de estratégia com a finalidade de direcionar a sua atuação e monitorar o seu funcionamento. É a aplicação de práticas de liderança, de estratégia e de controle, que permitem aos mandatários de uma organização pública e às partes nela interessadas avaliar sua situação e demandas, direcionar a sua atuação e monitorar o seu funcionamento, de modo a aumentar as chances de entrega de bons resultados aos cidadãos, em termos de serviços e de políticas públicas. É responsável por planejar a forma mais adequada de implementar as diretrizes organizacionais, executar os planos e fazer o controle de indicadores e de riscos. Trata-se da finalidade da gestão, e não da governança. Função realizadora responsável por planejar a forma mais adequada de implementar as diretrizes estabelecidas, executar os planos e fazer o controle de indicadores e de riscos. São atividades relacionadas ao gerenciamento do que precisa ser feito, é a capacidade de planejar, organizar, dirigir e controlar, buscando obter a melhor relação entre recurso público, ação e resultado. A governança preocupa-se com a qualidade do processo decisório e sua efetividade. A governança se preocupa com a qualidade do processo decisório e sua efetividade. Como obter o maior valor possível para o proprietário, e para as partes interessadas. Os problemas priorizados foram resolvidos? Como? Por quê e por que as decisões foram tomadas? Os resultados esperados foram alcançados? O neocorporativismo, segundo Paludo, é a representação que ocorre entre a sociedade civil e o Estado. Assim, o corporativismo representa um arranjo institucional ligando interesses organizados associativamente com as estruturas decisionais do Estado. Portanto, o erro do item está no fato de que o conceito de neocorporativismo não se vincula a interesses colocados acima dos interesses dos demais atores envolvidos nas relações de trabalho, mas ao lado e em coparticipação no processo decisório de políticas públicas. Segundo Paludo, 2020, na iniciativa privada, a governança corporativa representa o modo como as organizações são administradas e controladas, e como interagem com as partes interessadas. Já a governança pública é compreendida como a capacidade de governar, capacidade de decidir e implementar políticas públicas que atendam às necessidades da população, preservando o equilíbrio de poder e interesses entre governo, administração pública e sociedade e cidadãos. Nesse contexto, de acordo com Brasil 2014, são princípios da boa governança pública. Legitimidade, princípio jurídico fundamental do Estado democrático de direito e critério informativo do controle externo da administração pública que amplia a incidência do controle, para além da aplicação isolada do critério da legalidade. Equidade, promover a equidade é garantir as condições para que todos tenham acesso ao exercício de seus direitos civis, políticos e sociais. Responsabilidade, diz respeito ao zelo que os agentes de governança devem ter pela sustentabilidade das organizações, visando sua longevidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações. Eficiência, é fazer o que é preciso ser feito com qualidade adequada ao menor custo possível. Não se trata de redução de custo de qualquer maneira, mas de buscar a melhor relação entre qualidade do serviço e qualidade do gasto. Probidade, trata-se do dever dos servidores públicos de demonstrar probidade, zelo, economia e observância às regras e aos procedimentos do órgão ao utilizar, arrecadar, gerenciar e administrar bens e valores públicos. Transparência, caracteriza-se pela possibilidade de acesso a todas as informações relativas à organização pública, sendo um dos requisitos de controle do Estado pela sociedade civil. Accountability, responsabilidade de prestar contas, obrigação que tem as pessoas ou entidades, às quais se tenham confiado recursos, de assumir as responsabilidades de ordem fiscal, gerencial e programática que lhes foram conferidas, e de informar a quem lhes delegou essas responsabilidades. O corporativismo é utilizado para remover ou neutralizar conflitos econômicos relacionados à concorrência de mercados, conflitos sociais relacionados à luta de classes e conflitos políticos relacionados a divergências partidárias.
O corporativismo consiste em um sistema de representação de interesse no qual as unidades constituintes são organizadas em um número limitado de categorias singulares, compulsórias não competitivas e hierarquicamente ordenadas e funcionalmente diferenciadas, reconhecidas ou licenciadas, se não criadas pelo Estado, que lhes concede o monopólio de representação dentro de suas respectivas categorias em troca da observância de certos controles sobre a seleção de suas lideranças e a articulação de suas demandas e apoios. Schmitt-Ter, 1974. De acordo com Carnoy, 1972, os objetivos do corporativismo são a supressão ou neutralização dos conflitos. No plano econômico, através do controle da concorrência. No plano social, através do controle da luta de classes. No plano político, reprimindo o conflito entre os partidos. No neocorporativismo ou corporativismo societal, as entidades privadas conquistaram o direito de participar do processo decisório. Os dois tipos de corporativismo citados por Schmitt-Ter, 1974, são o corporativismo estatal e o corporativismo societal. O primeiro tipo existe quando os grupos de interesse são condicionados e controlados por um Estado forte. Em contraste, o corporativismo societal existe quando os grupos de interesse da sociedade condicionam o poder estatal, deixando-o mais dependente de sua força e organização. É no corporativismo societal que as entidades privadas conquistaram o direito de participar do processo decisório. O clientelismo consiste em uma ação entre desiguais em que um é o patrão e os demais clientes. Neste tipo de relação, políticos asseguram os votos dos setores pobres da população em troca de empregos e serviços. As práticas clientelistas são mecanismos de controle político baseados na troca de favores e barganhas entre sujeitos desiguais e que visam a conquista da cooptação na relação social e política. O clientelismo na política brasileira tem sua origem no período colonial. É possível vislumbrá-lo nas relações estabelecidas entre os grandes senhores de engenho e seus colonos livres, seus agregados e os agricultores pobres que rodeavam os latifúndios. A dependência, especialmente material, era a marca das condições subalternas a que estavam sujeitos os homens livres pobres, especialmente os agregados e pequenos lavradores. Permite que os cidadãos estejam no centro das decisões e ações da administração pública, ajudando a combater a corrupção e os desvios de conduta, abrindo espaço para soluções e práticas inovadoras na gestão pública, e aumentando a capacidade de respostas tempestiva aos eventuais problemas, refere-se à integridade. A governabilidade e não a governança refere-se, entre outros aspectos, à capacidade dos poderes públicos de intermediar os interesses da sociedade civil,